Olá, queridos amigos do Centro Espírita Augusto Silva. É mais um encontro com o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Que Jesus abençoe sempre nossas reflexões, renovando nosso entendimento sobre a vida, renovando nossas atitudes mentais. E nós vamos trazer reflexões sobre um convite do apóstolo Paulo para a nossa evolução. E o convite de Paulo é sobre cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Então, vamos a essa fala de Paulo, está na sua primeira carta a Timóteo, está no capítulo 4, versículo 16. Então, Paulo diz o seguinte para a gente: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, esse é o convite de Paulo para nós. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina espírita, meus amigos, ela ensina que o autoconhecimento é a chave para a transformação moral. E vemos isso em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Então eu vou colocar ela aqui para vocês. Vamos lembrar essa questão, né? Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, cuidar de si mesmo é buscar conhecer a si mesmo, é investir no progresso moral, no cultivo de virtudes como a humildade, a paciência, o perdão. Ao mesmo tempo, cuidar da doutrina. No contexto espírita, significa manter-se fiel aos princípios do Evangelho de Jesus, à luz da revelação dos espíritos superiores, praticando aí o bem, a caridade, buscando o estudo, né? O estudo constante. Paulo, ele nos diz para perseverar nesses cuidados, para que sejamos salvos. Ou seja, para que conquistemos, por esforço próprio, o progresso moral, a identificação plena com a lei de justiça, de amor e de caridade, que caracteriza para nós, né, o verdadeiro homem de bem, né? Então, esse convite de Paulo, ele evidencia o papel do trabalhador espírita, que é, ao mesmo tempo, aprendiz e colaborador no progresso coletivo. Então, precisamos cuidar de nós mesmos com base na doutrina espírita. Bem, Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, ele traz comentários sobre esse convite de Paulo. Então, os comentários, eles estão no capítulo 148, que tem como título Cuidado de Si. E Emmanuel, ele vai iniciar o capítulo comentando sobre o exército de soldados negativos, o exército dos pessimistas. Diz Emmanuel, já iniciando o capítulo, né? Diz que em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade
e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. Essa expressão, né, pelotões do exército, dos pessimistas, de braços cruzados em desalento, simboliza para nós grupos de pessoas que, diante das dificuldades do mundo, das dificuldades terrestres, preferem adotar uma postura de inércia. Caminham com certo comodismo, queixume, desânimo, trazem, né? Esse desânimo, queixas, ao invés de trabalharem pela melhoria de si mesmas, do meio em que elas vivem. Então, esses grupos, eles estão organizados como se fosse um exército, mas não combatem o mal com o bem. Ao contrário, alimentam a descrença, a crítica amarga e a desesperança. E esses pelotões, eles são formados por consciências que ainda não compreenderam que o trabalho edificante e a esperança sustentada pela fé viva, são caminhos indispensáveis ao progresso moral. E às vezes, pessoas que fazem parte desses pelotões assumiram a responsabilidade de orientar em diferentes funções e diferentes cargos, influenciando outras pessoas, né? Então, nós temos, sim, as dificuldades terrestres, né? Vamos falar aí das dificuldades terrestres, os desafios da vida. E como agir? Diz Emmanuel que as dificuldades terrestres efetivamente são enormes, né? São enormes. E os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. Então, embora os desafios da vida terrena, né, as dificuldades, embora sejam grandes e exijam esforço constante de todos nós, é indispensável o cuidado de si mesmo. Sem o autoconhecimento, a reforma íntima, né, sem o cuidado com as próprias imperfeições, né, essa análise interior, né, corre-se o risco de se entregar ao desânimo, né, se entrega ao desânimo, né, o risco de se entregar ao desânimo, se entregar às queixas, às ilusões, né, ilusão de superioridade, né. E as dificuldades externas, elas não podem justificar o abandono do crescimento interno, né, o crescimento moral, né, esse crescimento interior, né. Então, mesmo em meio às lutas coletivas, né, as dificuldades terrestres, o espírito em evolução ele é chamado a cultivar a humildade, ele é chamado a cultivar a disciplina, a perseverança, né? Lembrando que o verdadeiro combate é, antes de tudo, né, que é o combate que nós temos com nós mesmos, né? É o combate consigo mesmo. Esse é o verdadeiro combate, né? Vamos lembrar aqui do pedido do cego de Jericó, né? Vamos lembrar do pedido do cego de Jericó, né? Uma passagem do Evangelho, né? O cego Bartimeu, né? O pedido dele a Jesus está no Evangelho de Lucas, né? Está no capítulo 18, versículo 41. Dizendo, Jesus, que queres que te faça? E o cego, né? Bartimeu, né? Ele respondeu, Senhor, que eu veja. Esse pedido, né, de Bartimeu, ele simboliza a aspiração da alma, né?
que embora ainda envolta aí nas sombras, né, envolvida pelas sombras da ignorância, o orgulho, o egoísmo, né, o desalento, né, deseja ver com os olhos do Espírito, deseja enxergar a verdade, o propósito da dor, o caminho da transformação, da regeneração, né. Então, assim como o Bartimeu, né, então aí o cego de Jericó, reconhece sua limitação e busca, né, ele reconhece sua limitação e busca ativamente a cura. Né? Então, o discípulo de Jesus, né, ele deve sair da passividade e do braço cruzado do pessimismo, desejando aí despertar, né, sinceramente, né, despertar para a luz do Evangelho e transformando esse desejo, né, em esforço, né, esse desejo de despertar para a luz do Evangelho, transforma esse desejo em esforço pessoal e vigilância, a vigilância constante. Né? Então, é compreender e agir. Né? Compreender e agir. É romper com a estagnação, que muitos nós estamos ainda, né? Estagnados, né? Acomodados, né? E caminhar com fé. Fé ativa no bem, fé operante no bem, mesmo em meio às dificuldades que o mundo nos apresenta. Né? Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, né, a obra psicografada, né, a psicografia de Divaldo Franco, traz reflexões sobre essa passagem do cego de Jericó. Está no capítulo 11, intitulado, aí tem como título A Cegueira Maior. Então eu trouxe aqui um trechinho, né, dessa reflexão da Amélia Rodrigues. Ela diz o seguinte, ó. Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente, em todos os tempos. Jericó é ainda o mundo moderno. Pede-se-lhe que cure, pede-se a Jesus, né, que cure, e recusa-se a saúde que ele oferece. Anela-se pela sua presença, enquanto ele é repelido pela astúcia e ambição humana. A figura de Bartimeu representa todos os que, em diferentes épocas, né, vivem na cegueira espiritual. Ou seja, daqueles que vivem, né, mergulhados na ignorância das leis divinas, na ignorância da lei de amor, do amor incondicional, pleno, né, no materialismo. Enquanto Jericó simboliza o mundo atual, ainda marcado pela astúcia, pela ambição, pela recusa à presença de Jesus. E muitos clamam por paz, né? Mas rejeitam aí o remédio divino. E que remédio divino é esse, né? Que cura todos nós. É a vivência do Evangelho. Muitos não aceitam Jesus porque vai exigir renúncia. Né? Aceitar Jesus vai exigir renúncia, a humildade, a reforma interior, a reforma íntima, né? Esse processo, a realização desse processo de autoconhecimento. Né? Então, essa passagem do cego de Jericó nos convida a refletir sobre o quanto desejamos verdadeiramente ver, ou se apenas buscamos Jesus nas palavras, ficamos apenas na teoria, né? Sem vivência. Né? Mas o que é ter cuidado consigo mesmo? Né? Emmanuel ele diz o seguinte para a gente. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos, no íntimo, santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Então, temos a necessidade da vigilância interior para o progresso moral, né? Cuidar do campo interno,
significa voltar-se ao autoconhecimento, né? Conforme propôs Santo Agostinho. Santo Agostinho, lá em um livro dos Espíritos, né? Está na questão 919, né? Nessa questão que nós trouxemos aí, né? No início da nossa conversa. Ele fala, né? Ó, o Santo Agostinho fala que no início da mensagem dele aqui, ó, só o primeiro início, né? Da mensagem. Então está na questão 919, em O Livro dos Espíritos, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então precisamos, né, como Santo Agostinho, procurar reconhecer as nossas imperfeições e trabalhar conscientemente na disciplina dos pensamentos, né, dos nossos sentimentos, de nossas atitudes, né? E valorizar as disciplinas é aceitar as leis divinas que regem a nossa evolução. Ao examinar as necessidades do coração, o espírito, ele amplia a sua capacidade de compreensão e também de empatia, né? Ele vai desenvolvendo respeito por diferentes círculos evolutivos, né? Ele tem mais compreensão, né? Ele amplia a sua capacidade de compreensão. E essa visão mais ampla vai conduzir à esperança, né? À tolerância, maior tolerância, né? Ao otimismo, né? Então, Emmanuel fala para nós que ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Então, olha que Emmanuel traz, né, para nós. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Então, nós precisamos trilhar, buscar esse caminho, né? Então, ao trabalhar, né, para o espírito, né, ao trabalhar para superar suas próprias imperfeições, né, todos nós, né, não apenas avançamos, né, em evolução, né, em nossa própria evolução, mas também nós nos tornamos instrumentos de auxílio e inspiração para o progresso de todos, para a redenção de todos, né? E essa interligação, né, entre o progresso pessoal e o benefício ao próximo é o caminho lógico para a aquisição dos valores eternos, né? Valores que transcendem a vida física, né? Bem, e o cuidado consigo mesmo, né, ele está diretamente relacionado com a essência do verdadeiro espírita, porque envolve o compromisso consciente com a reforma íntima, com a transformação moral, né? E Allan Kardec, ele vai nos falar, né, sobre o verdadeiro espírita, tá, né, em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem como título Sedes Perfeitos, está lá no item 4, os bons espíritas, tá? Então eu trouxe aqui um trechinho dessa fala de Allan Kardec, que é o seguinte, ó. O verdadeiro espírita é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme a vontade.
Allan Kardec, ele traz que o verdadeiro espírita não é aquele que apenas conhece a doutrina, né? Apenas ali a teoria, né? Mas sim aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Então ele age, né? Esse esforço, é claro, né? Ele exige vigilância constante, né? A vigilância com os próprios pensamentos, sentimentos e atitudes, né? Ou seja, é um cuidado ativo. É um cuidado ativo com o mundo íntimo, com o campo interno, né? Então, cuidar de si mesmo, vigiar o coração, né? Falo vigiar o coração, estou falando aí de vigiar os pensamentos, sentimentos, atitudes, né? Então, cuidar de si mesmo, vigiar o coração, cultivar a fé ativa, operante no bem, combater o pessimismo, tudo isso são atitudes que demonstram o comprometimento do espírito com sua evolução. Exatamente como o verdadeiro espírita, né? Que tocado no coração, né, ele aplica os ensinamentos em seu dia a dia, né, em sua conduta aí diária. Né? Então é assim como o músico sensível, que se comove com os acordes, né? O verdadeiro espírita, ele percebe a profundidade do evangelho, ele se empenha sinceramente, né, para se libertar das imperfeições, né, amplia o seu entendimento sobre a vida e contribui ao mesmo tempo para a sua evolução, sua própria evolução e para a evolução dos outros, daqueles que o cercam, né? Então, tá aí sobre o verdadeiro espírita, né? Então, cuidado consigo mesmo está diretamente relacionado com a essência do verdadeiro espírita, porque envolve, né, o compromisso com a transformação moral, envolve o compromisso com a reforma íntima, tá? E Emmanuel, ele vai finalizar as suas reflexões comentando sobre os excessos teóricos, né? Então, Emmanuel, ele diz o seguinte, no finalzinho do capítulo, né? Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Então temos aí um risco, né, de se limitar, né, ao conhecimento teórico, de ficarmos ali presos apenas na teoria, né, ativarmos esses excessos, né, esses excessos teóricos, sem vivenciar os ensinamentos adquiridos, né, sem vivenciar as lições. Então, o aprendiz, né, todos nós somos aprendizes, o aprendiz que se acomoda apenas aí nos discursos, nos estudos, apenas na teoria, sem se comprometer com a prática, com o serviço, né, a ação no bem, se afasta da transformação moral que essa ação iria proporcionar, né? Então, afasta da transformação moral que seria realizado por meio da ação no bem. Tal postura leva à estagnação, né? Leva à crítica satânica, como Emmanuel mencionou, né? Ou seja, aquela crítica que semeia dúvida, aquela crítica voltada não à construção, né? Mas à desvalorização, né? A questão daquilo é a questão, né? Sobre essa crítica satânica é sobre aquilo que o aprendiz ele nunca se dispôs a realizar, né? Ou compreender vivencialmente, né? Então, assim a luz do espiritismo, da doutrina espírita, aprender é importante, né? Mas aplicar, vivenciar é fundamental, né? É essencial, porque pois só, né, a vivência no bem gera aí o crescimento real, gera crescimento duradouro, né? Então, meus amigos, lembremos do convite do apóstolo Paulo. Cuide de si mesmo
e da doutrina. Precisamos cuidar de nós mesmos com base na doutrina espírita. O convite é para sermos verdadeiros cristãos. O convite é para sermos verdadeiros espíritas. E vamos finalizar, né, essas nossas reflexões com um trecho do Evangelho de João, né, que narra a cura de um paralítico no tanque de Betesda, em Jerusalém. Tá? Só trazendo um pouquinho dessa passagem, desse trecho, né? Jesus ele vai a Jerusalém, né, por ocasião de uma festa dos judeus. Ele se dirige a um lugar, né, esse lugar chamado, né, Tanque de Betesda, e ali tinha muitos doentes, paralíticos, cegos, né? E havia uma crença popular de que um anjo agitava as águas do tanque, de tempos em tempos. E o primeiro que entrasse ali, após essa agitação das águas, seria curado de qualquer enfermidade. Então ali, Jesus ele encontrou um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos que ele estava enfermo. Ele era paralítico, né? E por causa da sua condição, ele nunca, ele não conseguia, né? Ele nunca conseguia ser o primeiro a entrar no tanque quando a água se agitava, né? E quando Jesus vê, né, vê ele deitado e sabendo da sua longa enfermidade, ele pergunta, né? Jesus pergunta: "Queres ficar são?" E o homem responde que não tem ninguém que o ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Aí, né, diante disso, né, Jesus lhe diz, que eu coloquei aqui no slide, que está capítulo 5, versículo 8, né, João. Jesus diz, né, levanta-te, toma tua cama e anda. Então, imediatamente o homem é curado, né, pega sua cama e começa a andar. A todo momento, meus amigos, Jesus nos chama à ação. A todo momento. Levanta-te é um apelo à coragem interior, a nos movimentar, né? Ter atitude, com essa ação, né? Toma tua cama representa a aceitação consciente de nossas próprias experiências, de nossas necessidades evolutivas, né? Anda é a ordem para seguir adiante, transformando-se e servindo. Né? Então, levantemos, né? Levantemos-nos, tomemos conosco a cama de nossas experiências e sigamos, né? Sigamos cuidando de nós mesmos e da doutrina. Né? Então, esse é o convite do apóstolo Paulo. É o convite para todos nós. Né? Que é o que a gente, né, trouxe aí nesse momento para nós, né, realizarmos aí as nossas reflexões, né, nossos momentos aí íntimos, né. Então, que possamos seguir, né, sigamos, né, vamos seguir aí as orientações de Jesus, que Jesus que nos indica o caminho da harmonia com as leis divinas, né, caminho da paz interior, né, e do serviço constante ao bem. Estejamos com Jesus. Então, levantemos, tomemos conosco a cama de nossas experiências e sigamos, cuidando de nós mesmos e da doutrina. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada e nos inspire sempre.